Olá, nós somos o Instituto de Inovação em Prática Jurídica e hoje temos a felicidade de começar a discutir o acordo de não persecução penal. Importante essa nossa discussão agora, que nós vamos falar sobre o acordo de não persecução penal num curso que está sendo elaborado com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente possa divulgar para a comunidade jurídica. E o acordo de não persecução penal, ele faz parte, né, dentro da doutrina de Silva Sanches, né, José Maria Silva Sanches, na segunda velocidade do direito penal, ou seja, no direito penal negocial. Primeira velocidade, o garantismo penal, segunda, o direito penal negocial, e a terceira velocidade, os chamados crimes hediondos. E quando nós começamos a trabalhar sobre isso, é interessante que a gente conheça os institutos, saibamos nos deslocar dentro desse discurso, porque o acordo de não persecução penal ele passa efetivamente por vários modelos e, especialmente, temos uma decisão novel do Supremo Tribunal Federal falando de interpretação que modifica o contexto do pacote anticrime, que acaba instituindo o acordo de não persecução penal através do artigo 28A do Código de Processo Penal, por assim dizer. Então, vamos conversar sobre isso, né? Meu nome é Arlen Souza e eu estou muito feliz em estar com o professor Franco e o professor Sérgio, que comigo estão tentando levar para vocês as expectativas que todos nós temos a respeito da evolução do acordo de não persecução penal. É lógico que não tem verdade pronta e nós vamos discutir e vamos discordar, como sempre, né, a respeito desse instituto. Franco, fala um pouquinho do instituto para a gente, por favor. Meu nome é Franklin Santos, sou do Instituto de Inovação em Prática Jurídica, né? Algumas pessoas até questionam esse instituto, a validade, a necessidade da implementação dele. Porque na ideia da maioria da população, a pessoa que praticou crime, ele deve ser punido, deve ser preso, né? Não tem outra possibilidade de punição que não seja prisão. Mas quando nós vamos avaliar o sistema como um todo, é necessário você compreender que o ANPP é um instrumento necessário. O que é que justifica criar institutos que evitem o processo? Nosso sistema está fracassado, né? Você vê o tempo de duração média de um processo de conhecimento é de 3 anos. Então, você imaginar que a pessoa acusada da prática de um crime demora 3 anos para receber uma resposta é algo muito grave. Desobedece uma determinação constitucional, né, de que o processo deve ter um tempo razoável. Então, quando você cria um instituto desse, você está priorizando outras condutas mais agressivas que o Estado efetivamente precisa atuar. O acordo de não persecução é naquelas situações de menor gravidade, né, em que o Estado não está abrindo mão de punir. O Estado está utilizando uma estratégia para acompanhar as pessoas que eventualmente praticaram alguma conduta e precisa de uma resposta, mas priorizar o processo apenas para aquelas condutas mais graves. É isso. O Instituto não é mera desculpa para a pessoa praticar crime. Não é isso. Tá? Nós precisamos ter bastante atenção para não confundir uma coisa com a outra. Sérgio, quando a gente enxerga o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, a primeira coisa que se vê é a manifestação do dominus litis, né, do Ministério Público como dono da ação penal. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, especialmente com a aplicação no Instituto. Pois então, a ANPP, ela vem suprir uma falha, né, que eu acho que era a questão da ampliação da justiça negociada, que já há muito tempo se busca desenvolver. Nós sempre tivemos aquela figura do promotor de justiça como o dono da ação penal, né, a ação penal ela sendo obrigatória, e aí surgem então esses institutos que de uma certa forma vulneram esse poder exclusivo do Ministério Público. Inclusive há muita resistência de promotores de justiça em oferecer esses acordos por conta disso. Mas é um instituto que ele traz um avanço que eu acho que é muito significativo,
Frank deixou isso muito claro, não é uma questão de passar a mão na cabeça ou não responsabilizar a pessoa. Pelo contrário, ela concentra um modelo diferente de justiça para crimes que são mais brandos. Crimes sem violência ou grave ameaça, são crimes que não têm uma pena muito alta e permite o quê? Um desafogo do judiciário para aquelas questões que são mais importantes. E aí, de uma certa forma, vulnera, né, esse poder absoluto do Ministério Público em relação ao oferecimento de ação penal. Na verdade, o que se discute hoje é esse poder discricionário do Ministério Público em poder ofertar ou não esse acordo de não persecução penal. Ou seja, se o apontado, o indigitado, ele apresenta todos os requisitos para concessão de um acordo de não persecução penal, isso é critério exclusivo do promotor para decidir se oferece ou não esse acordo? Alguém pode intervir nesse segmento? Nós sabemos que, né, a recusa do promotor pode gerar o quê? Um recurso, uma instância superior do órgão ministerial e aí reavaliar o caso. Mas se nesse órgão também insistir em fazer e não fazer esse acordo, não formular esse acordo, ao judiciário cabe alguma coisa? Então, isso é interessante a gente pensar aqui e discutir, né? Hoje tem saída, mas é importante discutir sobre isso. Perfeito. A discussão sobre o que é discricionariedade regrada, o que é poder dever do Ministério Público e o que é direito subjetivo do indigitado com relação à oferta do acordo de não persecução penal. Nós vamos tratar muito bem isso no curso que a gente está terminando, está confeccionando para entregar para a comunidade jurídica. Mas uma coisa interessante ainda dentro desse discurso é compreender que o Supremo Tribunal Federal, na decisão que modifica o entendimento quanto à oferta do acordo de não persecução penal, ele vai estender o acordo de não persecução penal, a NPP, até o trânsito em julgado. Mas a gente chega lá. Eu gostaria de antes fazer alguns passos para que a gente possa evoluir na nossa conversa. Por isso que eu gostaria de saber, Franco, se dentro ainda dessas condições com relação à oferta do ANPP, você entende que condições que são impostas pelo Ministério Público, elas passariam ou passam pelo crivo do juiz, especialmente no que diz respeito ao inciso 5 do 28, quando fala que outras condições podem ser estipuladas pelo membro do Ministério Público dentro de cláusulas contratuais? Eu tenho uma questão importante aí, que são cláusulas, como é uma relação de contrato, ela é sinalagmática, ou seja, e bilateral, que obriga as partes, porque o Ministério Público, se ele passa nessa situação a se obrigar a ofertar, o outro passa na condição, lógico, de cumprir a oferta. Mas, assim, nós precisamos discutir bem essa questão dessas cláusulas que são impostas. Se não são até mais gravosas, por exemplo, do que a pena aplicada. O que você podia assim, esclarecer para a gente isso? É interessante isso que o Sérgio toca, que essa quase exclusividade do Ministério Público na formulação da proposta acabou servindo como uma armadilha. Aqueles promotores que não concordam com o Instituto, naquela visão de ser punitivista, utilizam duas estratégias. Primeiro, quando tudo os requisitos todos estão presentes, ele coloca uma condição muito amarga, quase mais prejudicial do que se o cara fosse condenado. Nós vamos lembrar que são crimes de penas pequenas. Então, a resposta ela não pode ser tão gravosa ou até mais do que se o cara tivesse sido condenado e recebesse uma pena mínima. Nessa situação, se o cara receber uma pena mínima, a pena vai ser substituída. Então, às vezes, o cara coloca uma condição muito pesada. Mas a lei, desde o início, já trouxe que o juiz faz uma avaliação das condições estabelecidas para fim de homologar ou não. Seja a condição muito gravosa, ou seja benéfica demais. A lei já trouxe essa possibilidade. Agora, o interessante é que, com o avançar do Instituto, né, do tempo, outras possibilidades vão surgindo, né? E é isso que o nosso curso ele vai se prestar para esclarecer também essas outras possibilidades que não fica muito visível. E é importante que o advogado ele perceba isso, né? Quer ver uma coisa interessante que surgiu com
a tese do STF, um dos requisitos é que o cara, o indivíduo deve confessar detalhadamente o instituto. Esse requisito, ele era muito duro. A tese do Supremo, ela alivia essa questão. Ela já não torna ela como necessária. Obrigatória, né? Então, se aquela pessoa, se aquele órgão do Ministério Público for contrário, ele vai dizer, olha, não está satisfeito o requisito porque não confessou detalhadamente. Não, nós já temos posição dizendo que assim mesmo é possível. Né? Então, nós vamos encontrar várias possibilidades que merecem ser avaliadas. O Sérgio está se coçando ali, antes que ele tenha algum Não. problema de coração. Eu acho muito interessante, né, essa argumentação, porque o nosso curso vai trazer esses aspectos, né? O papel do juiz nesse caso, né? Analisar, por exemplo, né, a legalidade, analisar a voluntariedade do acordo, mas ao juiz também cabe analisar essa questão de excesso ou desvio, ou seja, muito brando ou muito excessivo. Ele pode interferir nesse aspecto também. Isso acaba sendo realmente muito importante para que haja essa qualidade. A lei fala, né? Quando foi criada, ela fala uma confissão formal, ou seja, escrita ou formalizada, e circunstanciada, ou seja, devidamente detalhada. Mas você traz esse argumento. Por isso que é muito importante, o curso vai trazer também essa jurisprudência atualizada sobre modificações ou ajustes, né, que os julgados vão trazendo para serem aplicados a esse instituto que é muito importante. Por exemplo, né, recentemente tem decisão no sentido de que modificada a relação fático-jurídica do processo, então, quando foi denunciado, não era cabível, por exemplo, a NPP. No curso do processo, vem lá uma mutácio libere, uma emendácio libere, o que seja, né, e tem uma alteração fática. Com essa alteração fática, seria cabível a aplicação da NPP. Hoje já se sabe que pode aplicar, porque teve essa mudança, então se admite. Né? Tu vê uma coisa interessante? Lá está crimes não violentos. Né? Eu já vi discussão incluindo uma modalidade de violência que não tem muita importância. Imagina um crime de maus tratos, por exemplo, que o maus tratos ele inclui uma lesão corporal mínima. Né? Maus tratos é cabível acordo de não persecução? Se você olhar imediatamente, não, porque maus tratos inclui violência. Existe espaço para discutir. E os advogados precisam atentar para essa possibilidade. Porque as coisas mudam, não é meramente com a cabeça do juiz. Né? É com a provocação que os advogados fazem, traz o argumento e, às vezes, o juiz percebe, nossa, eu não tinha visto essa possibilidade. E isso é uma coisa muito interessante, porque a lei ela traz outro ponto que é bastante assim, questionável, né? Sob o ponto de vista da taxatividade. Ela coloca, por exemplo, não se aplica quando for reincidente, é muito fácil identificar se é reincidente ou não. Mas fala em ser habitual, que já então, há um questionamento, fala em ser reiterada, quantas vezes é reiterado? Aí vai inclui o que é reiteração aí? Profissional, e fala uma coisa que eu acho até uma falha da legislação, exceto se insignificante as infrações anteriores. Esse conceito que é insignificante é muito interessante, porque se é insignificante, seria o quê? A aplicação do princípio da insignificância, a bagatela, que seria um fato atípico. Nem crime seria, nem proposta de MPP poderia acontecer. Então esse conceito aqui, ele não é esse conceito da bagatela. Né? É o que você está falando. Pode ser analisado pela defesa sob esse aspecto de que não teve tanta gravidade, não teve tanta violência, então, portanto, ele é cabível. E é uma discussão aí, e são dois pontos que eu queria pontuar. Desculpa a redundância, mas é assim. A primeira, se você tem na proposta da condição, do acordo, uma condição, né, que ela é gravosa, talvez muito mais até do que o cumprimento da pena, e o juiz faça o reparo, pode o Ministério Público se negar a assinar o acordo, por exemplo, ele tendo sido proposto, né? Ele propôs daquele jeito e entende que aquilo é o remédio necessário para a prevenção do delito. E aí o juiz faz o reparo, pode o Ministério Público se negar a fazer a proposta depois de já ter formulado. E no segundo momento, que é uma coisa importante,
pelo menos na minha ótica, é quando eu enxergo essa negativa e o juiz, se não tiver essa negativa, o STJ já fala sobre isso, né, entender que deixa de receber a denúncia, né, por falta de interesse de agir. Então, essas questões, Essa é a vingança do judiciário. Isso, né? Isso me parece que assim, uma vendita jurídica do que propriamente uma hermenêutica necessária para um caso concreto onde a liberdade das pessoas está em jogo. Mas eu queria discutir isso com vocês. O que você acha, Fran? É bacana. As aulas dessa semana eu estou falando sobre condições da ação, né? E eu trago uma das propostas, né, das condições de ação é o interesse processual, né? Eu trago esse cenário que tu descreve como interesse processual. O interesse processual é a necessidade do processo, né? Não tem outra alternativa que não seja o processo. Isso que é uma dos enfoques, né? Se é cabível o acordo de não persecução e o Ministério Público se recusou a fazê-lo, eu creio que o juiz não pode determinar que ele ofereça, né? Mas pode, diferentemente, não aceitar o recebimento da denúncia. Isso vai levar ao Poder Judiciário definir. Porque se o juiz não recebe a denúncia, o promotor vai ter que recorrer, né? O promotor recorrendo, fica no âmbito do Poder Judiciário a existência ou não desse processo. Então, essa é mais uma forma o princípio de ser inevitável a apreciação, nesse caso também, né? Porque tem muita gente que fala só, se o Ministério Público não quiser, o Judiciário não pode fazer nada. Calma lá. É porque senão você escapa da apreciação da jurisdição, né, e é inafastável o Poder Judiciário por força constitucional, né? Sérgio? Se é uma ação que pode ser evitada pelo ANPP, né, e não há uma justificativa para não aplicação desse instituto, eu acho que está bastante claro essa possibilidade de interpretação. Pois é, e né? tem uma questão importante quando eu falo da inafastabilidade, é que inicialmente a gente entende como inafastável somente quando não o judiciário é provocado com uma questão para que ele possa se manifestar. Mas o judiciário também acaba sendo players nesse discurso, na medida que hoje nós temos discussões a respeito e muito importantes sobre decisões estruturais, aonde não é possível você entender uma medida como o acordo de não persecução penal, que é uma medida sem cárcere, não despenalizadora, pelo menos na minha ótica, porque se nós consideramos que as penas no Brasil, elas são pena privativa de liberdade, restritiva de direito, prisão simples nos casos de contravenção e multa, quando eu faço uma proposta e essa proposta se assemelha a penas restritivas de direito, eu tenho que entender qual é a natureza jurídica dela no descumprimento. Até porque, quando a gente insere no nosso ordenamento jurídico, lá na Lei 9.099, o direito penal negocial com a suspensão e a transação penal, a gente já tem ideias, né, a respeito do que são obrigações. Então, a gente vai tratar isso como obrigações contratuais ou tratar isso como uma pena sui generis? É uma discussão que eu penso ser necessária, na medida que a pessoa não cumpre, quando não se cumpre pena, quando se cumpre a pena restritiva de direito imposta numa sentença, né, ela é convolada numa pena privativa de liberdade em regra. Tá? Quando não se cumpre o acordo de não persecução penal, ele vai ser convolado nessa hora numa ação processual penal contra aquele que descumpriu. Então, vamos discutir isso. Eu acho que o nosso curso consegue, com maturidade, trazer isso para todos os colegas que vão participar conosco. A dificuldade que a gente vê nesse meio do caminho é construção jurisprudencial dentro dessas ideias, mas é necessária a discussão para que a gente possa construir novos casos, especialmente, né, modificar a jurisprudência e o entendimento disso. Eu tenho uma questão que eu penso ser muito razoável, é que o acordo de não persecução penal, ele não está no rol, né, da mercê, da misericórdia. Ele está, na verdade, como uma ferramenta importante de sanar alguns defeitos do cumprimento da pena. E que, como é assim, um indivíduo condenado, por exemplo, a uma pena em regime aberto, que é o caso, mais ou menos na regra do acordo de não persecução penal, né, ele pode, muitas vezes, não ter a sanção adequada para o seu cumprimento em face da falta de estrutura do Estado. Você vê só,
o requisito principal é o montante da pena, né? Normalmente, esse crime, o cara ele não é reincidente, ou seja, é primário, então, muito provavelmente, ele vai ter a pena substituída. Dificilmente um cara que teria direito a esse instituto ia ser condenado à pena de prisão. E aí você vai ver lá quais as condições que o Ministério Público pode impor. Reparação do dano, que é uma consequência óbvia se o cara for condenado, renunciar a determinados bens, né? Prestar serviço à comunidade, pagar prestação pecuniária ou cumprir alguma outra condição estabelecida. Ou seja, essa resposta, ela, ao mesmo tempo que ela é despenalizadora, ela traz uma imposição para a pessoa. Tá? Não estamos falando de perdão. Tá? Nós estamos falando de dar uma resposta mais curta até. Né? Esses dias eu vi uma discussão num grupo quanto a essa possibilidade de o cara começar a cumprir e depois, por um motivo, descumprir, né? Ou no meio do caminho acontece algum incidente, por exemplo, a prática de novo fato, que determina a revogação do benefício, e o pessoal comentava assim, olha, é muito melhor, você pede para parcelar, mas não parcela o cumprimento. Você, de alguma forma, você antecipa o cumprimento para extinguir logo. Né? Porque imagina, você foi lá a prestação pecuniária durante 1 ano, você pediu para parcelar em 12 vezes. E você está pagando com 6 meses, aí acontece um outro fato que revoga esse benefício. Você vai ter restituído os 6 meses que você investiu? Muito provavelmente não. Né? Então, não investiu. É um investimento. Então, o que o cara pode fazer? Isso era um grupo que discute esse negócio, um grupo de advogados. A orientação é assim, não, você parcela em 12 vezes, mas paga uma vez só. Faz um empréstimo, sei lá o que for, mas paga. Né? Então, é muita possibilidade. E é interessante essa nossa proposta para chamar a atenção das pessoas que vão se beneficiar. Porque... inclusive, nós estamos vendo isso como um investimento realmente, né? Para que a pessoa se livre dessa possibilidade de ser condenado. Cumpriu tudo, está extinto, você vira, né, ficha limpa, sem máculas. Zero. Então, a única consequência é não poder usar novamente. Nos próximos 5 anos. Depois de 5, você pode de novo. Né? E tem uma coisa que é interessante, agora eu vou mudar um pouquinho, né, o rumo, com relação à confissão. A gente já falou disso, e isso para mim sempre é uma ficção muito grande. Né? Imagina só, na fase de inquérito, ele confessa, depois descumpre alguma cláusula do acordo e passa a ser processado, e o juiz da causa finge que não vê a confissão. Nós temos o juiz de garantia, lógico, né, agora implementado devidamente, mas mesmo assim, dificilmente esse conteúdo da confissão não vai chegar no juiz da causa. Mas veja só, o juiz de garantia, que trazia um descolamento entre essas provas policiais e a instrução, ele não funciona dessa forma mais, né? Na versão original, o juiz de garantia ele não se avistava com as evidências da fase policial. Hoje, o juiz de garantia se avista. Né? Agora, eu não tenho muito receio, porque quando estava na jurisdição, você decretava prisão, né, e não se sentia comprometido a condenar o cara. O juiz ele consegue ter essa visão ele admitiu naquela fase lá, mas porque ele estava interessado no acordo. Agora que ele nega, eu não posso utilizar. Né? Mas isso seguramente causa uma sensação de incômodo. Como é que eu vou negar se eu admitir? Eu admiti perante o promotor, como se falar perante o promotor resultasse em prova. 2 aspectos muito importantes que eu acho que em relação à confissão, né, a primeira delas é o seguinte, é necessário essa confissão previamente para que sejam encaminhados os autos ao promotor de justiça para análise de ANPP? Hoje o STJ fala que não. Né? Se tem indicativo dos requisitos necessários, pode ser encaminhado ao Ministério Público e a confissão pode ser feita, inclusive, no ato do acordo. Né? Lógico, para fazer o acordo vai haver a confissão, mas essa confissão pode ser feita no ato do acordo. Uma coisa a se ponderar
principalmente quem está na advocacia, é saber, inclusive, se é conveniente para o seu cliente a confissão. Né? Mas a confissão não tem efeito penal se tiver feito o acordo. De fato, mas essa confissão pode ter consequências na esfera administrativa e pode ter consequências em esfera civil. Então, cabe ao advogado também ponderar se é conveniente ou não, naquele caso concreto, fazer um acordo de não persecução penal, ou, mais ainda, em alguns casos, é cabível tanto o acordo de não persecução penal como a suspensão condicional do processo, que não tem essa exigência da confissão. Né? Então, talvez seja uma providência bem interessante a ser observada. Em relação à confissão, né, o Instituto foi bem-vindo, né? Mas essa necessidade de confessar trazia uma dor muito grande, porque tem um princípio constitucional de não autoacusação. Como é que você vai admitir um instituto legal que ofende um princípio constitucional? Porque quando você não está expresso ali, mas você, quando faz avaliação, é uma garantia sua. Então, para ter um benefício legal, eu ofendo um princípio constitucional? Essa decisão do Supremo, de não ser necessária essa confissão, veio em muito bom tom. Agora, eu lembro, vários promotores não concordam. Já vi situações de promotor negar por falta dessa condição, mesmo estando expresso lá na tese. Né? Eu já vi colegas até questionando isso, olha, a tese não é de observância obrigatória? Como é que o promotor insiste nisso? Mais uma vez, os advogados têm que insistir nisso. Né? Se o advogado não provoca, às vezes até o juiz está querendo decidir, mas sem a provocação acaba não dando certo. E o direito do seu cliente fica prejudicado. É importante o advogado estar bem atualizado com cursos como o que nós vamos promover, porque ele pode levar jurisprudência recente que seja importante para a solução daquele caso ao juízo, que diante daquelas informações pode inclusive rever posições que ele já tinha adotado anteriormente. Então, acho que é muito importante conhecimento, né, e atualização para que haja um trabalho com mais eficiência. Quer ver uma coisa interessante? O ANPP agora tem a NPC, né, Acordo de Não Persecução Civil. Ou seja, isso não está previsto, mas é uma criação, é uma extensão que é extremamente interessante. Porque, veja só, imagina você tá respondendo um processo administrativo que pode gerar uma consequência que não seja muito, muito pesada, porque o fato praticado não foi muito pesado, e você pode sair dali sem nenhuma punição registrada. Né? Isso é muito interessante. Aí sabe o que eu estava pensando esses dias? Tem vários procedimentos na vara de execução que são procedimentos administrativos, de natureza administrativa. PAD. É possível provocar o juiz da execução numa determinada falta para fins de acordo de não persecução civil, de natureza civil? Esses dias eu estava pensando numa possibilidade maluca, porque agora... Eu acho que isso é um avanço na medida que o Instituto ele traz assim. Né? Primeiro é preciso a gente revisitar o que é o sistema prisional brasileiro. Né? O sistema prisional, um sistema que já foi declarado um sistema de coisas inconstitucionais pelo STF, né, com um déficit de vaga de aproximadamente 250 mil presos. Desculpe, 250 mil. Não entendi, Sérgio. Não, depois quero falar sobre isso, inclusive. Eu vou deixar, prometo. 250 mil vagas, né, em déficit no Brasil. Então a gente tem uma população carcerária extremamente flutuante, que ultrapassa os 800 mil presos, pelo menos assim, e com discussões a respeito desse censo. Mas a ideia é que o que nós temos hoje com movimentos para o cárcere seja diminuído em face da gravidade do tipo. Nós temos um colega, um amigo, que dá aula conosco lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no mestrado, que ele divide os crimes em crimes de menor potencial ofensivo, crimes e crimes hediondos. E quando se fala em crimes, esse crime aqui, por essa divisão do professor Arthur Gueiros, ele fica exatamente no local onde ficam os crimes que são atendidos pelo acordo de não persecução penal. É gravidade mediana. Isso, a mediana. O Sérgio ele é adepto de uma
de uma conceituação, na verdade, de um rótulo português, que também é interessante, que depois ele pode falar sobre isso. Mas o que eu quero pontuar é que, se o acordo ele é levado num ambiente penal de última rácio para diminuir a população de cárcere, que isso é uma política criminal penitenciária, ele também, sem dúvida nenhuma, é levado para outras esferas, seja administrativa, seja civil, como já acontece. A OAB aqui da Alessandra, né, ela faz o acordo de não persecução penal administrativo, né? Desculpa, o acordo de não persecução administrativo, na verdade, ele não chama civil lá. E ela depois vai falar para a gente esse negócio aí, com certeza, que é uma coisa extremamente interessante. Mas é isso que o Sérgio está ali agoniado para responder. Vai ter consequência no cárcere. Porque se o cara faz um acordo e não regride, sim, ótimo. Mas esse talvez seja um dos grandes problemas de política criminal, né? Porque as alternativas penais, e dentre elas todas as espécies, né? Medida cautelar diversa da prisão, transação, sursis, agora o ANPP, teoricamente, eles são criados para quê? Para você funcionar como uma alternativa à pena de prisão. Mas você colocou uma coisa muito importante. Quando eu crio esses institutos, basicamente eles vão atuar naqueles crimes que vão ser punidos com penas alternativas, não com pena de prisão. Ou seja, eu crio um outro segmento que não diminui a população carcerária, né? Então, alguma coisa tem que ser revista. Se eu vou criar mecanismos de alternativas à pena de prisão, eu preciso alcançar aquelas pessoas que efetivamente vão ser presas. Mas, Sérgio, nas faltas graves, por exemplo, é obrigatório a instauração do processo administrativo, perfeito? Não sei se é esse o alcance que o Frank trata agora, mas, e aí o hibridismo do procedimento administrativo e a decisão judicial dentro da lei de execução penal. Eu sempre tive dificuldade de discussão a respeito dessa natureza jurídica. Mas, de qualquer maneira, feito o procedimento administrativo, chegando-se à conclusão que a falta grave não poderia, naquela hora, haver um acordo de não punição administrativa ou civil, seja qual for, para que não se aplique a falta grave para evitar a regressão, tipo, criando novas obrigações para aquele que está no regime fechado. Essa é uma criação né, que pode ou não existir, mas que nós não conhecemos. O pensamento era exatamente nesse sentido. Né? Porque se você reconhecer a falta grave, naquele processo ali, ou tu não reconhece a falta grave, né? Sim. E aí o cara não vai ser punido, né? Não vai ser regredido, ou tu reconhece a falta grave e ele vai ser regredido. Sim. Se tu reconhecesse a falta, tem hora que não dá para você desconsiderar. Você reconhecer essa falta grave e aplicava uma outra modalidade de sanção que não a regressão. Uhum. Você endureceria uma condição, sei lá, estabeleceria alguma outra coisa. Os níveis, falando de execução penal, os níveis, né, das faltas, leve, média e grave. Se você, por exemplo, a fuga, falta grave, né? Se a fuga foi, sei lá, por estado de necessidade, você não reconhece a falta grave, perfeito? Tudo certinho. Isso. Mas se a fuga foi por vontade, vou chamar aqui de uma necessidade exclusiva daquele que está recolhido, né? Então, nessa hora, você reconhece a falta grave e muda efetivamente o cálculo de pena dele. Mas a discussão é se isso abrange essa possibilidade desse acordo de não persecução, seja penal, administrativo ou civil, ela pode ou não avançar. Eu acho que esse é um discurso. E a questão de estar positivado ou não. Alessandra, eu discuti muito isso com ela quando a OAB implanta isso dentro do Tribunal de Ética da OAB, para falar sobre esse acordo, e eu tenho dificuldade com isso sem positivação. A Alessandra podia sentar aqui, Alessandra, e trocar uma ideia sobre como o Tribunal de Ética está tratando isso. Senta aqui. Seria interessante se ela não ficasse com tanta vergonha ali atrás. É nossa. Eu só queria colocar o seguinte: falta grave é um dos grandes problemas do direito penal, né? Porque é metapunição, é uma punição acima da punição, dentro da própria punição. Ela fere vários princípios, do meu ponto de vista, vários princípios como proporcionalidade, individualidade. Em alguns momentos, ela flerta com muita intensidade com o direito penal do autor. Sim. E não em relação ao fato. Concordo plenamente. Né? Então, a falta grave merecia assim,
toda uma reavaliação. Talvez essa proposta, né, de fazer alguma espécie de acordo, de ajuste, para dar efeito de modulação no grau de punição, seja um dos grandes passos. Eu acho que ela carece demais de modulação. Cultura, e a cultura é o punitivismo. A cultura a gente ainda não compreendeu, pelo menos a sociedade como um todo, que aquele que está sob a custódia do Estado está pagando uma pena a respeito do fato que cometeu. Isso traz ainda uma dificuldade nesse meio termo, que é assim, uma necessidade exclusiva de quem comete crime de ser encarcerado. E não é isso que a legislação diz. Né? Tanto não é assim que quando o STF fala nessa questão da retroatividade, além de princípios da retroatividade da lei mais benéfica, né? Isso é indiscutível, mas ele fala assim, diz, ora, eu preciso, isso é a fala do ministro Barroso, presidente do STF, nós temos cerca de 1,5 milhão de pessoas ou de processos que podem ser atendidos por isso. Só que nesse olhar, esse atendimento ele não chega até o regime fechado, em regra, por conta da objetividade que é dentro das condições que são impostas no acordo de não persecução penal. Mas pode chegar lá, porque imagina, um processo desse simples, ele vai resultar em reincidência. Então, se o indivíduo efetivamente pratica um novo fato, aquele processo simples que resultou em condenação pode levá-lo ao cárcere. Não, e o pior de tudo, porque existe um custo econômico dessa política criminal. Então, você tem que olhar sobre esse aspecto também. Então, eu estou cumprindo uma pena e eu pratico um crime muito pequeno, né? Por exemplo, uma injúria, que tem uma pena de 1 mês a 6 meses. A injúria, se eu for cumprir a pena de injúria, vou ficar no máximo 6 meses preso, no máximo, porque... Ficar preso na injúria... Pois então, mas se fosse condenar, no máximo são 6 meses. No entanto, se eu estou cumprindo pena e tenho 30 anos de pena para cumprir, por exemplo, né, faltando 25 anos dessa pena para cumprir, eu pratico uma injúria dentro lá do cárcere, isso vai representar o quê? Semiaberto. Se eu estou no semiaberto, eu já vou para o fechado. Isso, né? regressão. Uma regressão de 25 anos de pena. No mínimo, se eu pegar 25 anos, eu vou ficar 50 meses no fechado por conta disso. 50 meses é 4 anos e 8 meses. Ou seja, um crime que tem uma pena de 1 mês, por conta de uma falta grave, e essa falta de modulação, implica ao Estado manter o cara recluído por mais 4 anos e 8 meses. 4 anos e 7 meses a mais do que a punição imposta. E é preciso que se diga que dentro dos incidentes da execução, eles não podem ser tão gravosos que impliquem efetivamente na falta de proporcionalidade da pena. E você vê, para o juiz não é muito, não tem muitas alternativas, né? Numa situação dessa, o juiz, eu não tenho outra alternativa senão mandar o cara para e aí tem o faço o quê? Eu sou positivista, porque é necessário ser positivista no direito penal e no processo penal e na lei de execução penal. E aí os advogados... Sob pena de você escapar do mínimo que é aplicar a justiça. Porque qual é o problema? Eu posso retirar, deixar de aplicar a falta grave em face dessa falta de proporcionalidade, né? Até posso, fundamentando, mas isso não é o que a jurisprudência recomenda. Talvez o ovo de Colombo seja essa proposta de encaixar dentro desse ambiente, né, uma outra visão, uma outra forma de interagir em relação a essas faltas disciplinares. Você veja essas possibilidades. Você está me lembrando que o acordo de não persecução civil já foi positivado já, né? Mas você veja, em lugares onde não tem previsão. Por exemplo, é possível o ANPP para crimes eleitorais? O Código Eleitoral não prevê isso. Tem um sistema próprio. Se não for provocado, nunca vai ser possível. Mas se for provocado, às vezes um juiz atento diz, olha, cabe. Mas é preciso. Eu acho que é perfeitamente cabível, né? Mesmo, porque eu tenho uma curiosidade também no eleitoral. Considerando que nós somos juízes eleitorais também. Embora essa opinião como né, na verdade, estudioso da área, né? Ou um amigo fez uma pesquisa sobre essa questão aqui no TRE, e na oportunidade o desembargador Alexandre Miguel recusou, naquele caso específico, com o único argumento de que aquele fato era anterior ao Instituto, ao pacote anticrime, que hoje essa discussão está superada, né? Mas naquela oportunidade, aqui no TRE, a recusa foi motivada pela anterioridade. Ou seja, é possível. Eu também acho que é possível. Sem contar um detalhe importante, que a pena mínima, né, nos crimes eleitorais, diferente dos outros crimes... É 1 ano. Ela não está prevista expressamente, mas quando não prevista, a orientação que a pena mínima é 1 ano, encaixaria, portanto, sempre, não só na MPP, como até na possibilidade de
de sursis processual. Salvo engano, tem 2 crimes eleitorais que têm uma pena mínima mais grave de todos aqueles. O restante, que só tem a pena máxima, é 1 ano. E seria plenamente cabível, né? Então, assim, nós vamos trabalhar isso, né, com muita profundidade no nosso curso e contamos com a sua presença e precisamos de você conosco para que possamos discutir e tirar as dúvidas, essas angústias que nós temos a respeito desse instituto. Obrigado pela participação de todos. Franco, para as suas considerações finais. Motivar o pessoal a realmente vir fazer o curso com a gente e tragam questionamentos. Vocês já perceberam que a função do advogado é questionar, é fazer perguntas, é provocar. Então, venha para cá, traga sua dúvida, que a nossa pretensão é tentar respondê-la, auxiliando. Sérgio. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui discutindo com todos vocês um assunto que é tão importante, tão, né, palpitante para o mundo jurídico e, de alguma forma, tentar contribuir para o avanço desse debate. A nossa pretensão é essa, para o acadêmico, para o profissional, né, levar esse curso com mais informação, com atualização, para que a prestação do serviço, né, ou o conhecimento desse profissional seja realmente significante. Nossa função é essa. Obrigado. Nós somos o Instituto de Inovação em Prática Jurídica. Contamos com vocês, hein?